Fala pessoal que está ligadinho no podcast Na Trilha do Pódio, que contempla os principais atletas do time Brasil em diversas modalidades. Toda quinta-feira um novo episódio, se bem que essa semana está tão agitada que a gente teve até um bônus aí para contemplar os nossos ouvintes da Band News FM. A gente está quase chegando na edição 50 e eu tenho o prazer de receber uma atleta que eu admiro muito. Conversei há pouco tempo com ela no Maratona Band Esportes, com Álvaro José e o meu colega TK, mas nunca é demais conversar com a Vivi, cheia de boas histórias, para falar muito de natação, Grêmio Náutico União, Mundial de Budapeste. Vivi, é um prazer conversar com você de novo. Espero que esteja tudo bem. Eu gostaria muito de agradecer primeiro a assessoria do clube, que fez uma força-tarefa para a gente estar aqui hoje. A Vivi, que não mede esforços para conversar. Eu sei que ela gosta muito de dar entrevistas, o que é meio raro no meio dos atletas, mas ela deu um jeitinho para nos atender em um momento que é, na verdade, muito importante da carreira dela. Então, Viviane Jungblut, muito obrigada pela disponibilidade. Eu estou muito, muito feliz de fazer essa conexão São Paulo-Brasil com Budapeste, na Hungria, Vivi. Eu que agradeço, é sempre um prazer conversar com vocês. A gente deu um jeitinho aí com o fuso horário, encaixou na agenda, mas vai dar tudo certo e vai ser um bate-papo super legal. Mais essa do fuso horário, que eu não tinha lembrado. Já estamos gravando à tarde, né, no horário de Brasília, já é à noite para Vivi. Vivi, já que a gente está falando tanto aí desse momento de expectativa para o Mundial, você é uma nadadora muito experiente, já tirou muito peso das costas em Pan-Americano, Troféu Brasil, Mundial, Olimpíada de Tóquio, mas é sempre especial quando a gente está vivendo um momento decisivo da nossa vida, né? Mexe com o psicológico, o corpo precisa de um pouco mais de atenção, concentração, ao mesmo tempo você já fez o polimento. Eu queria saber como é que está a preparação para a tua estreia nessa competição, a principal, né? O seu principal desafio do ano. Com certeza já tem algumas experiências aí, já tem um pouquinho de bagagem, mas cada prova é sempre diferente. Todo mundo olha e fala, já está experiente, né? Já nadou muitas vezes, mas sempre dá aquele nervosismo, aquele friozinho na barriga. E cada competição é uma competição diferente, onde a gente vai para dar aquele 100% e aquele gazinho a mais no final. A gente está preparação final, né? A gente chegou em Budapeste dia 13 de junho e a competição começa dia 18. Então, na verdade, a gente tem uns diazinhos aí para adaptar o fuso horário, para se ambientar ali na piscina e tudo mais. Mas a gente segue treinando forte. Minha competição começa dia 19, onde eu nado a primeira prova, e ela vai acabar dia 29 com os 10 quilômetros. Então, a gente tem aí uns 10 dias de foco total. Gente, a Vivi, quando você pega o famoso press kit, né, que a assessoria entrega pra gente da ficha dos atletas, a Vivi vai nadar tantas provas que o quadradinho que tem a fotinho dela com as informações, ele ficou 100% preenchido, né? E ela falou desse calendário, eu já vou passar aqui para vocês que forem acompanhar a Vivi, tem praticamente uma folha sulfite aqui inteira, só dizendo qual prova e o dia que a Vivi entra em ação. Impressionante, assim. E sabe, Vivi, a gente conversou no Maratona Band Esportes recentemente, eu quero repetir a pergunta que eu fiz, porque apesar de ser o nado livre, são distâncias diferentes e prova na piscina e também águas abertas. Você é a nossa nadadora hoje mais versátil, né, do time Brasil. Como é que você tem feito para balancear isso em termos de treino? Como é que você faz? Um dia você treina uma distância, treina várias no mesmo dia? Como é que você organiza isso para ser tão polivalente? Tem sido uma jornada dupla há alguns anos já, meu segundo mundial, nadando as duas modalidades, tanto as provas de piscina quanto as provas de maratona. O planejamento ele é basicamente igual até umas 2 semanas antes de começar a competição. A base é sempre com volume alto, por eu nadar as provas de fundo na piscina, a gente sempre acaba fazendo um volume alto. O que muda mesmo é a fase final, que a gente chama parte específica, onde começa o polimento, de 2 a 3 semanas antes de começar a competição, que os treinos realmente eles mudam quando o foco é para piscina ou quando o foco é para maratona. Quando o foco é a maratona, a gente acaba deixando o volume mais alto e a intensidade um pouco mais baixa. Quando o foco são as provas de piscina,
a gente acaba baixando o volume e aumentando a intensidade, né, por serem ritmos diferentes. Nesse caso, é um pouco diferente, porque normalmente começa pela maratona, né? Em 2019, eu comecei pelo 10 quilômetros e terminei com as provas de piscina. E esse ano vai ser o contrário, eu começo com as provas de piscina e eu termino com os 10 quilômetros. Ai, gente, Então, haja calendário para é, organizar isso, né, Vivi? haja calendário, haja organização, planejamento, mas esse ciclo a gente está focando um pouco mais na maratona, então eu sigo com volume um pouco mais alto, né? Deve baixar só uns 2, 3 dias antes de eu começar a competir as provas de piscina, mas a gente já viu que isso tem rendido bons resultados. Excelentes resultados, Vivi. E assim, né? Demanda uma força mental muito grande de vocês, porque o Mundial tinha sido adiado, né? Por causa da pandemia, acontecendo no Japão, e aí a FINA voltou atrás. E que bom que a gente vai poder ver tantos craques em ação. Gente, a Vivi falou, né? Ela vai nadar 800, 1.500, 4 por 1.500, 5 e 10 quilômetros. É um fenômeno. E na prova dos 4 por 1.500, ela vai ter a companhia da irmã dela, a Vivi, que é o quê? Uns 6 anos, né? Mais nova que você, mais ou menos. A irmã dela, a Vivi, é ótima. A Vivi tem a irmã que é a Cibele, né? Não são gêmeas, né, gente, de nome. Mas eu queria saber como é que tá também essa questão de dividir com a Cibele esse momento especial, se vocês dão força uma para outra. Não sei se vocês ficam concentradas juntas, treinam juntas. Eu não sei como é que funciona a rotina de irmãs, mas deve ser muito gostoso ter alguém para contar 100% num momento tão importante, né? Vai ser um momento importante, inesquecível para as duas. A gente tem uma rotina 100% igual. A gente acorda juntas, a gente vai para o treino juntas, a gente treina juntas. Então, assim, a nossa rotina é sempre igual. Mas é muito bom estar dividindo esse momento com alguém muito especial, né? A gente sabe como a rotina de atleta é difícil, como é difícil entrar na seleção brasileira. E o que eu sempre falei para ela antes de nadar seletiva é para ela aproveitar as oportunidades. A gente sabe que é difícil, que a natação é um esporte a longo prazo, né? Então, eu sempre falo, aproveita a oportunidade, vai lá e se diverte, que é o mais importante, né? A gente treina tanto para esse momento e realmente vai ser uma felicidade muito grande dividir essa prova com ela. Que legal. Eu ouço muito dos atletas bem-sucedidos isso, assim, que não adianta chegar na hora e colocar pressão, você tem que observar a paisagem, desfrutar, né? Tirar foto e vivenciar isso com a galera, porque é algo que faz parte da memória afetiva, né, Vivi? E você colecionar isso com a sua irmã, nossa, é um privilégio muito, muito legal. Gente, seguinte, as irmãs de Umgut entram em ação com o restante da seleção. Até anotei aqui para vocês terem uma ideia de quanta gente está lá com elas, né? Porque, Vivi, são 81 atletas que vão representar o Brasil, né? 39 pessoas fazem parte da comissão, ou seja, a Vivi está super bem assessorada, porque, gente, é uma equipe multidisciplinar essencial para ajudar esses atletas. São 120 pessoas, 51 mulheres, 5 modalidades, né, Vivi? É legal que você tá aí com a galera dos saltos ornamentais, polo aquático, nado artístico, não só águas abertas e natação. Como é que tá esse clima, assim, entre vocês? Porque a gente tem uma atleta novinha como a Stephanie, sua irmã também é nova, mas a Stephanie Baldacchini com 17 anos, o Nicolas Santos com 42, são provas longas e curtas, tem gosto para todo mundo aí nesse Mundial, né? E com certeza é uma troca de experiência muito grande e muito motivacional, né? A gente pega o Nicolas Santos, 42 anos de idade, já a caminho de encerrar a carreira. Então, né, ver que ele está competindo em alto nível ainda dá uma motivação a mais de que realmente a gente pode, é só querer e realmente treinar e buscar isso. E, por outro lado, a gente vê a Stephanie, que está começando a carreira praticamente agora, ela é bem nova, tem muito caminho pela frente, né? Acaba sendo uma versatilidade muito grande dentro da seleção mesmo. Então, é um conversando com o outro, um pegando experiência com o outro, e essa troca é muito legal, inclusive com outros esportes, né? Talvez a gente não tenha 100% essa troca de experiência, porque as competições, né, quando começa a competição de piscina, é uma rotina muito intensa, muitas vezes os horários são os mesmos e tudo mais,
mas a gente acaba conseguindo, de vez em quando, conversar com outros esportes. Deve ser uma mini Olimpíada, um mini PAN, né? Eu digo assim, no aconchego, no calor, de vocês estarem falando o mesmo idioma, terem o mesmo sentimento, o mesmo objetivo de levar o país ao, né, topo do pódio, de ter compartilhado outros mundiais, né? Vocês, a natação, a gente sabe que o clima é legal, vocês são muito unidos, então, cada um de uma parte do país, gente que treina fora, então, acho que deve ser também um ambiente bastante confortável, né? Para não ter aquele gelo para quebrar, aquela coisa assim, né? Então, acho que vocês se ajudam muito, mesmo, né, disputando a primeira prova. Imagina a responsabilidade de nadar um revezamento de 1.500 metros, né, Vivi? São 4 pessoas e, assim, tudo tem que dar certo. Não adianta a Vivi fazer o melhor tempo, conseguir, né, estar dentro das regras, não dá tudo certo se, de repente, alguém tiver um pouco mais nervoso e acabar, infelizmente, desclassificando, por exemplo, o que acontece, né, normal. Vivi sabe melhor do que eu, a natação está propício a isso, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre dividir a responsabilidade em uma prova, que o pessoal fala que natação é esporte individual, mas é mentira, né, Vivi? Não tem nada disso. É mentira, é individual, talvez na hora que eu estou ali nadando e contando azulejo, que a gente chama. Ali talvez seja um pouquinho mais individual, mas além de ter toda uma equipe multidisciplinar por trás disso, que auxilia e é fundamental, quando é uma prova de revezamento, acaba sendo muito menos individual ainda, né? De individual ali não tem nada. E todo mundo querendo o mesmo objetivo, buscando, né, sempre dar o seu 100%. E é o que eu sempre falo, né? A gente tem que acabar a prova, tocar na borda ou, né, no caso da maratona, a transição do revezamento é tocar na mão do companheiro. Então tem que acabar ali aquele momento e falar, olha, eu dei meu 100%, né? Então eu acho que isso é o principal, é cada um se esforçar e se empenhar ao máximo pro bem da equipe. Ah, e 50% desse revezamento pertence a uma mesma família, hein? Então, a responsabilidade, né? Só para completar, o Guilherme Costa, maravilhoso também, e o Bruce Hanson, que vai completar, né, os 4 craques. Nossa, eu tô ansiosíssima, gente. Essa prova vai ser no dia 26 de junho. Já passo os outros resultados. Vivi, quero relembrar um momento que eu adoro falar, né? Apesar de envolver a Covid, claro, uma doença muito grave que ainda assola o nosso país. Mas você ficou olhando da janelinha do hotel, a galera na seletiva conseguiu, graças a Deus, se recuperar da Covid sem grandes sequelas, né? E para a seletiva olímpica de Tóquio, você já sabia o tempo da sua adversária, você já tinha batido acho que umas 8 vezes, né, o índice olímpico, mas ficou aquela pressão da gente esperar muito de você. Não lembro se você nadou sozinha na piscina, mas claro que não teve a vibe de uma seletiva olímpica, de você olhar ali suas adversárias para ver se estava no mesmo ritmo, uma classificatória. Como que foi encarar a Covid numa época mais branda da pandemia, ter superado isso, principalmente mentalmente, e ter conseguido o índice para uma Olimpíada tão sonhada, que eu sei que você esperou muito por esse momento? Foi um momento meio complicado, meio tumultuado. Confesso que no primeiro momento foi um choque. Vinha treinando muito para a seletiva olímpica e uma semana antes acabei testando positivo e eu não sabia muito o que fazer no momento. Veio uma ansiedade, um nervosismo, medo, angústia, veio à tona muitos sentimentos. Já tinha sido adiado por um ano praticamente a seletiva olímpica e quando estava chegando foi adiado por mais 2 meses quase. Então, no primeiro momento, assim, foi meio tenso, meio realmente com muita pressão. Mas depois eu só pensava, quando eu peguei a Covid, eu só pensava, eu só quero que eu não tenha sintomas, que seja brando. A gente via tanta coisa, tantas pessoas sendo internadas, muitos casos graves, então eu tinha bastante medo quanto a isso. E graças a Deus não tive nada, zero sintomas. Quando terminou meu período de isolamento, eu consegui já retornar aos treinos. E aí eu pensava em fazer meu 100%. Eu não sabia se seria o suficiente ou não, mas eu ia para o treino sempre com aquela vontade e só pensava, eu vou fazer o meu 100% de hoje, eu vou fazer o meu 100% de hoje. E eu já estava treinando sozinha,
até porque a minha seletiva, a repescagem, foi uma tomada de tempo onde eu nadei sozinha, então eu já estava tentando, né, pensar dessa mesma maneira, eu não ia ter nenhuma referência, nem de adversária, nem de tempo, nem de nada, então eu procurei treinar bastante isso e bastante isso mentalmente, né, para eu chegar bem preparada na hora da seletiva. E eu cheguei na seletiva, por incrível que pareça, com certa tranquilidade, de que eu tinha feito meu 100%. Se fosse o suficiente, como foi, eu realmente saí 100% satisfeita, mas se infelizmente não fosse, eu ia ter a consciência de que eu tinha feito o meu máximo para estar ali, mas graças a Deus deu tudo certo e foi uma felicidade bem grande. Você falou relativamente tranquila, porque Vivi é humilde, gente. Assim, natação, 1/100 já é uma diferença enorme. Foram minutos, assim, para o índice olímpico para a adversária dela. Assim, foi um baile. Então, assim, deu mais do que certo, ainda bem. Vivi está 100% em Tóquio, a gente ficou muito aliviado. E como é que foi essa experiência de vivenciar uma Olimpíada, ainda que sem público, mas do outro lado do mundo, com fuso horário? Como é que foi essa sensação? Foi uma novidade também a prova dos 1.500, né, no programa olímpico, né, Vivi? Então a gente não tinha muita base de tempo, de retrospecto, né? Só o Mundial da Coreia. Como que foi essa experiência na carreira também? Foi, com certeza, a realização de um sonho. Né? Eu sempre falo, o meu sonho ele tem dois passos, que um era representar o Brasil numa Olimpíada e outro, com certeza, é a medalha olímpica que a gente segue trabalhando em busca dela. Mas realmente representar o Brasil numa Olimpíada significou muito. É difícil explicar. Acho que só quem é atleta, quem busca isso, quem sonha com isso, sabe o sentimento de chegar na Olimpíada e só pensar, caramba, eu tô aqui. Então, é difícil chegar numa Olimpíada, não é fácil. Né? A maioria das pessoas olham e até muitas vezes, mas nem pegou medalha. Mas, poxa, é um caminho tão grande, é um caminho tão difícil, a gente Gente, é um trabalha tanto para estar status. lá. Vivi é uma atleta olímpica, gente. Isso aí é outro patamar, outro patamar. Da mesma forma que a medalha é outro, mas assim, as pessoas precisam entender o quanto tem de abdicar por esse sonho. Poxa, a Vivi vai passar quanto tempo aí fora do país, né? Se a gente for contar no ano, ainda que esse ano tá um pouco mais tranquilo, né, para vocês, que a gente tem um ano antes do PAN e tal. Mas assim, Vivi, só de dizer, eu sou uma atleta olímpica, é um sonho, assim, e você tá muito de parabéns, porque gente, você estar numa missão do time Brasil, recebendo uniforme, recebendo. A Vivi tá dando esse sorrisão, porque eu sei que ela tá lembrando, assim, da carta de convocação ali no Maria Lenk, do passaporte que eles receberam, e fazer teste todos os dias. Poxa, foi tão difícil se cuidar. Eu imagino que ela devia estar, putz, acabei de pegar a Covid. Não pode dar nada errado nessa Olimpíada, né? Não podia passear pelo Japão, não podia fazer quase nada. Então, era assim, um jogo de cintura que tinha que ter ali, mesmo dizendo que ela era uma atleta olímpica, sensacional, gente. Fora que ela deve ter visto ídolos aí de outros países, outros esportes. Então, é outro status, Vivi. Você é uma atleta olímpica, eu tenho certeza que Sibeli vai falar isso daqui a um tempo também. Muito obrigada. Eu espero e torço muito para que ela, daqui uns anos, esteja aí podendo falar que é uma atleta olímpica também. Realmente passa um filme na cabeça. São muitos anos, eu estou com 25, eu comecei a nadar com 7 anos, já são aí 18, quase 19 anos só de natação, né, em busca desse sonho. Então, realmente chegar numa Olimpíada foi foi um choque, né? Um choque bom, um choque de realidade, que realmente eu estava ali realizando um sonho. E tudo começou lá naquela piscina, né, do Grêmio Náutico União, mamãe e papai levando lá, né, aquela coisa de petis, competiçãozinha de final de semana, e aí tava lá, simplesmente em Tóquio, arrasou essa Vivi. E, bom, Vivi, você estava me falando que a maratona aquática é uma prioridade, né, nesse momento. Como é que você está fazendo para treinar para Paris, assim? Como é que vai ser a sua estruturação com o seu técnico, que por sinal também pegou Covid naquela época, né, com você, né, Vivi? Tava relembrando isso, ainda bem que também foi tudo bem. Mas como é que vai ser esse planejamento para Paris? Porque eu conversei com o Guilherme Costa, seu parceiro aí dos 4 por 1.500,
E ele não conseguiu nadar a seletiva, né, para águas abertas, porque tinha o 7 cole e tal, mas que era um desejo de fazer os dois na Olimpíada, né? Como é que vocês vão organizar tudo isso? Você já sabe ou você ainda não sabe disso? É uma estratégia também não falar? Como que você está planejando Paris? Porque a gente quer falar que você vai participar da segunda Olimpíada da carreira. Eu também quero muito e estou trabalhando muito duro para isso. A gente, agora, eu com meu treinador, toda a minha equipe técnica e multidisciplinar, o foco é 100% a maratona. Até pelo fato de que a seletiva da maratona, ela é antes da seletiva de piscina. Então, a primeira seletiva da maratona vai ser no Mundial em 2023. Então, acontece aí um ano antes da Olimpíada. Realmente, o foco agora, pensando em Paris, vai ser o Mundial de 2023. Para esse próximo ciclo, eles mudaram um pouco o método da seletiva. Então, ainda tem alguns pontos de interrogação, algumas dúvidas se isso já está 100% confirmado ou não, mas o foco vai ser o Mundial de 2023. E aí a gente só pensa nisso agora. Não pensa na natação, não pensa as provas de piscina como um plano B. Então, foco 100% no Mundial 2023. Muito, muito bom, Vivi. Gente, agora sim o calendário de Vivi. Me corrija se eu estiver errada, porque eu fiquei meia hora aqui planejando tudo. Ó, dia 19 de junho, mais conhecido como o Sabadão, né? Dia 19. Quem quiser vai ter que acordar Domingo. domingo, isso, domingo. Eu tô no fuso horário, Vivi, porque a eliminatória vai ser de madrugada aqui, né? E aí, na hora do almoço, que as finais vão acontecer, já tô colocando Vivi na final mesmo. Então, ó, dia 19 de junho. Começa com 1.500 livre feminino, você e a Bia Dizotti, é isso, né? Sua primeira prova. Isso. Aí, dia 23 de junho, também, sempre 4 da manhã no horário de Brasília eliminatória e à 1 da tarde as finais. 800 feminino, a Vivi vai nadar na companhia da Gabi Roncato. Aí, dia 26, ai, tô ansiosa por essa prova das irmãs do 4 por 1.500 metros livre. Ó, na próxima entrevista vai ser você e a Cibele, tá? Já avisa ela. Vivi, Cibele, Tá o Gui e combinado. o Bruce. Cibele não tem escolha, vai fazer a entrevista, nem foi consultada, já botamos na roda aqui. Aí, dia 27, 5 quilômetros. Para começar, né, gente? Para dar aquecida, né? Ana Marcela, Vivi, o Bruce e o Gabriel. Aí, feminino é mais cedo, né? 4 da manhã e o feminino às 7 da manhã. Vivi vai madrugar, basicamente, em Budapeste. E aí ela fecha a participação no dia 29, na prova dos 10, com a Ana, Vivi, Guilherme e o Bruce. Os mesmos, né? Mesma coisa. Feminino. Ah, dessa vez feminino é mais cedo, né, Vivi? 3 da manhã e masculino às 7. O que a gente pode esperar desse time Brasil como um todo? E se você tá, assim, preparada no sentido assim, você vai fazer a primeira prova. Aí você vai ter coisas para ajustar. Aí você faz a segunda prova, coisas que você acertou e ajustou. Então, uma novela aí de conversar o que precisa melhorar do começo ao fim. E como que você vai equilibrar isso? Porque, não sei, assim, são muitos assuntos e provas diferentes, né, Vivi? Você não vai nadar, putz, ó, 400 vou nadar, acabou minha participação, agora eu posso ficar lá torcendo, não. Então tem que até concentrar, não vai poder ficar saindo para passear, né? Ficar torcendo muito, acordando tarde. Como é que você vai balancear essa dinâmica de correções e acertos no meio desse monte de prova aqui? Com certeza a gente vai analisar e sempre vai ter algo para melhorar. Não tem jeito. Para a próxima prova. Não adianta falar, vai ser perfeito. Sem natação não existe isso. Mesmo quando for perfeito, a Vivi ganhar ouro, ela vai falar que o dedo aqui, ó, ele tava assim. Ela sabe disso. É verdade. Mas a gente, na verdade, eu já estou nesse foco, né? Tá 99% foco. Quando começa a competição dia 18, a gente pode dizer que é 100% foco total esses 10 dias, pensando, né, a competição inteira até terminar a última prova. Vou estar com um suporte muito bom aqui, tanto de comissão técnica, meu treinador está aqui junto me acompanhando desde o primeiro dia aqui de competição. Então, realmente, a gente vai ajustando os detalhes para cada prova ser melhor. Legal, Vivi. Para a gente encerrar, que eu tenho que te liberar para você descansar,
A gente vai ter a Ana Marcela concorrendo, já temos, na verdade, né? Porque vocês vão votar logo mais a eleição para a Comissão de Atletas da Federação Internacional de Natação, né? Não precisa nem falar, campeã olímpica, 11 medalhas em mundiais, 7 vezes melhor do mundo. O quanto é importante, não só ter a Ana Marcela, né, por tudo que ela representa, mas a gente ter um atleta do time Brasil ali, levando as ocorrências, né, melhorias que vocês querem, enfim, né? Ter uma ponte ali, não ser algo tão distante, né? Como que é para vocês, se vocês estão se unindo para não esquecer de votar, para realmente colocar a Ana lá? O quanto é importante a gente ter uma brasileira num papel de destaque nos bastidores? Não, é muito importante, não só para o Brasil, mas é para a maratona e, querendo ou não, né, é uma mulher que vai estar lá representando todo mundo. Então, a gente também tem esse lado. E eu acredito que todo mundo gosta muito da Ana, não só pelas conquistas que ela tem como atleta, mas pela pessoa que ela é. Então, eu tenho 100% de certeza aí que todo mundo vai fazer uma força-tarefa e realmente vai votar para ela conseguir entrar nessa comissão de atletas da FINA. Então, vai ser uma porta mais aberta que a gente vai ter diretamente com ela e ela vai ter diretamente com a FINA, para resolver qualquer assunto ou dar, talvez, algumas opiniões, algumas dicas, o que a gente acredita que pode melhorar. Então, realmente, eu acho que é uma pessoa que vai ocupar e vai fazer jus a esse cargo. Sem sombra de dúvidas. Vivi, para a gente encerrar, queria que você mandasse um recado para sua família, que eu sei que todo mundo é coruja, fica aí em cima de você e da Cibele, manda um recado para tua irmã, para quem você quiser, e não esquece de passar suas redes sociais para o pessoal que ainda não te segue te seguir, porque todo mundo já te conhecia há muito tempo, Vivi brilhou no PAN, Troféu Brasil, enfim. Vivi vai voltar aqui com a Cibele, já falei. Então mande aí um recado para os seus fãs, para sua família, para a gente encerrar com chave de ouro, já te cobrando uma próxima participação, né? Não, com certeza eu vou voltar, só a gente combinar aí direitinho que eu volto com o maior prazer. Eu só queria, acho que agradecer, minha família está desde sempre me dando todo o suporte, apoio e incentivo, então eu gostaria muito de agradecer aos meus pais, aos meus irmãos, por todo o apoio de sempre, agradecer a minha comissão técnica também, ao meu clube, aos meus patrocinadores, que estão sempre dando aquele apoio, aquela estrutura a mais para que a gente siga em busca do objetivo maior. Então, eu só quero agradecer a todo mundo aí pela torcida e vamos lá que a gente tem literalmente uma maratona pela frente.